Júlia caminhava pelas ruas da pequena cidade onde passara a infância. Era uma tarde de outono, e o ar fresco trazia consigo o aroma das folhas secas espalhadas pelo chão. A cidade não havia mudado tanto ao longo dos anos, mas Júlia sim. Aos 50 anos, ela carregava no olhar uma mistura de nostalgia e experiências acumuladas ao longo de sua vida. Tinha voltado para visitar a família, e enquanto andava pelas ruas familiares, não pôde deixar de lembrar-se de sua juventude, de como aquele lugar guardava tantas memórias. Cada esquina trazia de volta lembranças de sua adolescência. As tardes passadas com amigos, as risadas e, claro, um nome em especial ecoava em sua mente: Ricardo. Ele fora seu primeiro amor, um romance adolescente que nunca saiu de seu coração. As coisas haviam mudado quando ela precisou se mudar para outra cidade com sua família. E o que eles tinham terminou, como muitas histórias de amor juvenil. Mas o tempo passou e a vida seguiu. Júlia casou, teve filhos, trabalhou arduamente e agora, com os filhos já crescidos e sua vida mais tranquila, ela se permitia momentos como aquele, de revisitar o passado, andar por ruas que já não frequentava e se deixar envolver pelas lembranças. Ela sempre se perguntava o que havia acontecido com Ricardo, mas nunca procurou saber. A última vez que o viu foi há mais de 30 anos, e desde então, ela se perguntava o que ele teria feito da vida. Será que ele também pensava nela? Eles eram tão jovens, tão inocentes na época, que parecia impossível imaginar o que poderiam ter se tornado. Mas mesmo depois de tanto tempo, uma parte dela ainda nutria um carinho por aquele amor do passado. Júlia parou em frente ao antigo café da cidade, um lugar que ela e Ricardo frequentavam quando adolescentes. Sem pensar muito, decidiu entrar. O cheiro de café fresco a envolveu e, por um momento, sentiu-se transportada de volta ao passado. Ela se sentou em uma mesa perto da janela, onde costumava se sentar com Ricardo, e pediu uma xícara de café. Enquanto observava as pessoas passarem pela rua, seus pensamentos vagavam entre o presente e o passado. O café estava um pouco diferente, mas ainda assim trazia aquele sentimento de familiaridade. Seus olhos vagaram pelo ambiente e foi então que, de repente, uma figura familiar entrou pela porta. Seu coração disparou por um segundo. Não podia ser. Ricardo entrou no café. Ele também havia mudado com o tempo, é claro. Os cabelos grisalhos, algumas rugas que marcavam uma experiência de vida, mas aquele sorriso inconfundível e o olhar que ela conhecia tão bem ainda estavam lá. Júlia sentiu o coração acelerar. Será que ele a reconheceria? Eles haviam sido tão próximos, mas a vida os separou por tanto tempo. Ricardo deu alguns passos no café, olhou ao redor, e então seus olhos encontraram os de Júlia. Por um momento parecia que o tempo havia parado. Ele a reconheceu. Ela viu seus olhos se arregalarem levemente, como se estivesse tentando processar o que via. Lentamente ele sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de reconhecimento. Ele caminhou em direção à mesa onde Júlia estava sentada, como se o destino tivesse decidido que aquele momento era inevitável. "Júlia?" perguntou ele, como se não acreditasse totalmente no que via. Sua voz era um pouco mais grave do que ela se lembrava, mas ainda tinha o mesmo tom caloroso. Ela sorriu de volta, sentindo uma mistura de emoções. "Ricardo, quanto tempo?" Ele riu levemente e se sentou na cadeira em frente a ela sem que ela precisasse convidá-lo. Era como se a antiga intimidade que tinham nunca tivesse realmente desaparecido. "Nem me fale, parece que foi em outra vida." Júlia sentiu, ainda tentando processar o que estava acontecendo. E foi, não é? Tanto tempo se passou. Ela olhou para ele, agora mais de perto, e não pôde deixar de se perguntar o que ele tinha feito da vida. Ela sempre imaginou se ele se casou, se teve filhos, se foi feliz. Eles conversaram por alguns minutos, quebrando o gelo inicial, falando sobre o tempo que se passou, o que fizeram com suas vidas. Ricardo havia ficado na cidade, casou-se, teve filhos, mas sua esposa havia falecido alguns anos antes. Era estranho como, mesmo com o passar de tantos anos, Júlia ainda conseguia se sentir conectada a ele. O que eles tiveram na adolescência parecia ainda estar ali, escondido, apenas esperando para ser redescoberto. "Ainda não consigo acreditar que te reencontrei", disse Ricardo, sua voz cheia de sinceridade. "Sempre me perguntei o que tinha acontecido com você, mas nunca tive coragem de procurar." Júlia sorriu com carinho. "Eu também pensei muito em você, mas a vida sabe como é. As coisas acontecem e a gente acaba seguindo em frente." Ele assentiu, olhando para o café e depois de volta para ela. "E agora? O que você faz da vida?"
Júlia contou sobre sua vida. Ela havia se mudado para uma cidade grande, se casado, trabalhado como professora e agora, com os filhos já crescidos, estava começando a aproveitar um pouco mais a vida. Voltei para visitar a família, explicou ela, mas parece que o destino tinha outros planos. Eles riram juntos, como costumavam fazer na juventude, e aquele sentimento de familiaridade continuou a crescer. Era como se o tempo não tivesse sido um obstáculo tão grande quanto imaginavam. Havia algo especial em reencontrar alguém do passado, alguém que conhecia uma versão sua que poucas pessoas conheciam. Você ainda é a mesma, sabia? Disse Ricardo depois de alguns momentos de silêncio. Júlia riu. Duvido, o tempo muda a gente, Ricardo. Mas e você? Parece que continua o mesmo, mas com alguns cabelos brancos a mais. Ricardo tocou os cabelos com um sorriso de canto. Bom, o tempo foi gentil comigo, acho. A conversa continuou e quanto mais falavam, mais percebiam que mesmo com o tempo e as mudanças da vida, o que sentiam na adolescência ainda estava lá, latente. Era um sentimento que não podia ser ignorado. Não era apenas nostalgia, mas algo mais profundo, como se o que tinham não tivesse sido completamente resolvido. Após algum tempo, o café começou a encher e eles decidiram sair para caminhar. A cidade estava diferente, mas ao mesmo tempo igual. Eles passaram por lugares que costumavam frequentar quando jovens, relembrando histórias, rindo de memórias que pareciam tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximas. Enquanto caminhavam, Ricardo olhou para Júlia e disse: Sabe, sempre pensei que se a gente se encontrasse de novo, eu diria algo inteligente, ou pelo menos engraçado. Mas agora, eu só fico feliz por estarmos aqui juntos. Júlia sentiu seu coração aquecer com aquelas palavras. Ela nunca havia pensado que aquele reencontro poderia acontecer, mas agora que estava acontecendo, parecia a coisa mais natural do mundo. Os dias que se seguiram foram uma continuação daquele encontro inesperado. Eles começaram a se ver com mais frequência, revivendo momentos do passado e criando novos. Não era como se estivessem tentando recomeçar de onde pararam, mas sim criar algo novo com a sabedoria que o tempo havia lhes dado. Redescobrindo o amor. Os encontros entre Júlia e Ricardo se tornaram uma espécie de ritual nos dias que seguiram. Eles voltaram ao café onde tudo havia começado. E cada vez que se sentavam juntos, o passado parecia mais próximo. No entanto, agora havia algo diferente. Eles não eram mais aqueles adolescentes despreocupados, vivendo apenas o presente. O peso das experiências, as perdas e as mudanças que enfrentaram ao longo da vida traziam uma profundidade maior a cada conversa que tinham. Júlia percebeu que apesar de tudo que tinha vivido, casamento, filhos, carreira, havia algo em Ricardo que nunca tinha sido substituído por completo. Ele representava um pedaço de sua vida que tinha ficado inacabado. Um capítulo que ela, de certa forma, tinha deixado para trás sem concluir. O que eles tinham agora, porém, era algo novo, mais maduro e real. Não havia mais a urgência juvenil, mas sim um entendimento silencioso que só o tempo podia proporcionar. Certa tarde, após mais um encontro no café, Ricardo sugeriu algo diferente. E se fôssemos dar uma volta no lago, você lembra daquele lugar onde costumávamos ir quando queríamos fugir da cidade? Júlia riu, lembrando-se de como era comum para eles escaparem para aquele lago nos arredores da cidade quando precisavam de um momento de paz. Claro que me lembro, parece que foi em outra vida, e assim foram, como se o tempo não tivesse passado. O lago, assim como a cidade, havia mudado pouco. As árvores ao redor ainda estavam lá, as mesmas rochas onde costumavam sentar e conversar por horas. Quando chegaram, o silêncio entre eles era confortável. Sentaram-se à beira da água e o som suave das ondas pequenas batendo contra a margem os envolvia. Não havia necessidade de palavras, apenas a presença um do outro era suficiente. Ricardo olhou para o horizonte por um momento antes de falar. Sabe, eu nunca pensei que estaria aqui com você novamente. Quando você foi embora, eu achei que era o fim. Júlia o encarou, sentindo a emoção em sua voz. Eu também pensei. Naquela época parecia o certo a se fazer. Mas, olhando agora, não sei se as coisas teriam sido diferentes se tivéssemos tentado continuar. Ricardo balançou a cabeça, concordando. A vida leva a gente por caminhos estranhos, não é? Às vezes, coisas que parecem ser definitivas acabam nos trazendo de volta aonde tudo começou. Júlia sorriu, sabendo que ele estava certo. Não era apenas o acaso que os havia reunido novamente.
Era como se o tempo tivesse esperado o momento certo para que eles pudessem se reconectar de uma maneira diferente, mais profunda e realista. Os encontros no lago tornaram-se uma tradição, assim como o café. Aos poucos, a relação entre Júlia e Ricardo começou a ganhar novas cores. Eles começaram a planejar pequenas viagens, visitas a lugares que tinham significado na juventude deles, e até novas aventuras que nunca haviam feito juntos. O que mais surpreendia Júlia era como Ricardo conseguia trazê-la de volta a uma parte de si mesma que ela pensava ter deixado para trás. Com ele, ela redescobria sua própria essência, e era como se sua juventude estivesse de volta, mas com a sabedoria dos anos vividos. Em uma dessas viagens, durante um fim de semana em uma cidade próxima, eles se encontraram em uma pequena pousada de frente para o mar. O som das ondas ecoava ao fundo enquanto eles se sentavam na varanda, com taças de vinho nas mãos. Ricardo olhou para Júlia e disse, quase como se estivesse refletindo em voz alta: "Eu nunca pensei que poderia sentir isso de novo. Depois de tanto tempo, depois de perder minha esposa, eu pensei que essa parte da minha vida estava encerrada." Júlia olhou, surpresa com a sinceridade. "Eu também nunca pensei. Eu achei que o que tivemos foi algo de juventude, uma lembrança doce do passado. Mas parece que é mais do que isso, não é?" Ricardo assentiu. "Sim, acho que sempre foi mais do que isso." Eles passaram a noite conversando sobre suas perdas, sobre os momentos difíceis que cada um enfrentou após a separação deles. Era incrível como, mesmo depois de vidas tão diferentes, eles ainda conseguiam se entender tão profundamente. As risadas se misturavam com as lembranças dolorosas, e, a cada história compartilhada, a conexão entre eles se tornava mais forte. A viagem foi um ponto de virada. Quando voltaram para casa, ambos sabiam que o que tinham agora não era apenas um reencontro casual, mas uma segunda chance. Algo que muitos não tinham o privilégio de viver. E com isso veio a decisão de seguir em frente juntos, de verdade. Certo dia, de volta ao café onde tudo havia começado, Ricardo olhou para Júlia com uma expressão mais séria. "Você acha que estamos prontos para isso? Quer dizer, recomeçar, de verdade?" Júlia pensou por um momento. Seus olhos se perderam na xícara de café à sua frente. "Acho que nunca se está realmente pronto para recomeços, Ricardo. Mas talvez a questão não seja estar pronto, e sim estar disposto." Ele sorriu, concordando. "Eu estou disposto, mais do que nunca." E assim, de maneira simples, decidiram dar uma nova chance ao amor. Não um amor impulsivo e idealizado da adolescência, mas um amor real, construído sobre as fundações da vida que ambos viveram. Compreensão, paciência e a sabedoria de saber que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado. O tempo que passaram juntos trouxe uma nova alegria para as vidas de ambos. As viagens e passeios que começaram a fazer se tornaram momentos de redescoberta, não apenas um do outro, mas de si mesmos. Havia algo libertador em saber que, apesar de todas as voltas que a vida dá, o destino tinha lhes proporcionado outra oportunidade. Conforme os meses passavam, a relação deles se consolidava. Os filhos de Júlia e Ricardo também passaram a se conhecer, e logo a ideia de recomeçar uma vida a dois já não parecia tão distante. Eles encontraram uma casa juntos, em um bairro tranquilo, longe da agitação, onde poderiam continuar a construir suas memórias com a serenidade que tanto procuravam. No final, o que mais impressionava Júlia era a sensação de paz que sentia ao lado de Ricardo. Mesmo depois de tantas mudanças e desafios, o que eles tinham agora era inabalável. Não havia mais incertezas, apenas a certeza de que, no fim das contas, tinham sido trazidos de volta um para o outro pelo destino. E isso era o suficiente para acreditar que o futuro seria tão belo quanto o passado que partilhavam. Eles sabiam que o tempo não esperaria por eles, mas estavam prontos para vivê-lo ao máximo, juntos.